Olá, amigos próximos e distantes. É um prazer imenso recebê-los aqui na nossa emissora em mais um programa Aposentado Forte Brasil, o nosso encontro semanal, onde nós discutimos diversos assuntos com relação aos idosos, aposentados, pensionistas. Falamos um pouco de cada coisa, né? É isso. E hoje o assunto principal que nós estamos vendo aí é a reforma da Previdência, que inclusive é considerado o carro-chefe do governo, diz o presidente Bolsonaro. Tanto que a expectativa é tão grande dessa reforma, que ela possa acontecer, que até a Bolsa de Valores bate lá nos 1.000 pontos, movimentou por causa disso. Mas nós também hoje vamos aproveitar, falar um pouquinho a respeito aí dos benefícios, dos trabalhos que as associações de aposentados, como a nossa aqui de Rio Preto, faz, do trabalho de aposentadoria das pessoas que estão querendo se aposentar, das revisões, na busca de documentos, porque tem muita gente procurando aí se aposentar neste momento. É uma correria maluca, é uma correria louca, porque as pessoas querem não entrar no novo regime, não pegar o pedágio, não pegar a transição, não, quer chegar a acabar, mesmo que perca algum dinheiro, é o que eu estou sentindo aí. É um sentimento muito grande. E o INSS, sem muitos trabalhadores, sem muitos funcionários, sobrecarregados, e dá margem a muitas especulações na internet, aí, coisas até maldosas. Tipo, o presidente da República está incentivando as pessoas a não dar a aposentadoria e ganhar por produtividade. Isso é um absurdo, isso aí. Se a pessoa tem o tempo, caiu no computador, o computador mostra. Isso aqui é tudo hoje automático, é tudo informatizado. Né? Inclusive, se você pegar aqui o aplicativo Meu INSS, você faz a simulação ali, você tem tempo. E se você pega uma profissional como a minha amiga Paula, que está aqui hoje, que vai buscar documentos aí que você tem tempo perdido, como tem a Paula, tem tantas outras pessoas nesse país que faz isso, não vai ter problema nenhum. Se chegar aos 35 anos para homem, 30 anos para mulher, né, se ela tiver esse tempo, porque hoje nós temos contribuição. Daqui para frente a coisa pode mudar, né? E pode mudar, né? Então vem muita especulação, muita coisa. Por isso que eu acho que você deveria procurar uma associação de aposentados, um escritório aí de pessoas que mexem com a aposentadoria. Tem no Brasil todos aí, tem muitos profissionais qualificados que podem te esclarecer, né? Agora, uma coisa é não acreditar em milagre. Aí não, ninguém faz milagre, porque você tem uma coisa chamada relógio cronológico do trabalho que você fez. Está lá. O que você fez está lá escrito. Que contribuiu está lá escrito. Ah, eu deixei de contribuir depois de um tempo. Aí é outra história, eu posso pagar para quem tem um tempo aí, né? Isso tudo a gente vai falar a partir desse momento. Minha amiga Paula está aqui hoje, né? Tudo bem, Paula? Como é que você está? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, todo mundo que nos acompanha? O Luiz mencionou uma coisa importante. A função do INSS, se nós olharmos lá no decreto 3.848, é reconhecer direito. O servidor do INSS não vai ficar perguntando: ah, mas o que você fez nesse tempo aqui que tem uma brecha? Ah, mas esse é seu primeiro emprego. Não. E, às vezes, por causa de uma vírgula, um nome errado, Luiz, a pessoa pode perder aquele vínculo inteiro. Né? Recentemente, eu comentei o caso de uma dentista que trabalhou só na prefeitura aqui de Araçatuba há 10 anos, já tinha a empresa dela há mais de 20 anos, ou seja, ela já tinha mais do que os 30 de contribuição, mas, por causa de uma vírgula errada, por causa o nome dela de solteiro, né? Solteiro para casado alterou. Então, não constou no sistema do INSS. Quando ela fez o pedido de aposentadoria, voltou como se ela tivesse somente os 10 anos da prefeitura. E ela tinha muito mais pago, todos os carnês comprovando aquilo. Então, essa é a importância. Aí ela veio até nós. Estão demorando, inclusive, viu? Bastante. Onde foi, qual prefeitura que foi? Araçatuba, Araçatuba. Né? Aqui na região noroeste do estado de São Paulo. Fica mais ou menos 150 quilômetros aqui de Rio Preto. Votuporanga também foi a mesma coisa. Fomos com a pessoa lá justamente para pegar uma certidão, porque se eles dão uma certidão, eles estão certificando que realmente a pessoa teve aquele tempo trabalhado. Né? Ela tem uma empresa, quer dizer, ela contribuiu. Né? Está lá e até hoje não chegou. Eu não vou nem culpar, eu nem vou culpar a funcionária nessa história toda, não, porque eu acho que existe uma cultura de não fazer esse tipo de atendimento. Procrastinação, viu, dos atendimentos, na verdade. Não tem, na verdade, isso. O maior segredo, Luiz, é ficar pegando no pé, infelizmente. Parece que a maioria das pessoas também nunca se preocupou com isso, né, Paulo? Não. Ninguém nem sabia que precisava. Essa é a verdade. Aí as pessoas não estão acostumadas. A gente aprende a cada processo, como no seu. Você tinha lá o certificado de reservista,
E nós precisamos de uma declaração do Exército para certificar aquilo, né, original. Que absurdo, então, né? a gente precisa estar atento ao que a INSS requer. Se vai tivesse faltando aquilo, aquilo não vale, aquilo não conta. Pois é. Então, eu acho que faltou ainda um pouco dessa cultura por parte aí das prefeituras. Inclusive, os prefeitos devem ficar alertas aí, em alerta, justamente para que a nova realidade que está acontecendo, que tem gente aí, né, que está pedindo esse documento e a demanda está sendo muito alta, não é isso, Paulo? Inclusive, a respeito de CTCs, nós poderíamos qualquer dia falar só sobre isso, né? Então, vai falar hoje, Paulo. Existem muitas dúvidas sobre se eu preciso carregar um período inteiro, né, daquele tempo de trabalho de um regime para outro, se eu posso fracionar essa CTC. Né? Então, explica o que é CTC, né, Paulo? Bom, CTC é uma certidão de tempo de contribuição. Então, digamos que eu trabalhei na prefeitura aqui de Rio Preto, e aí depois eu saí, me exonerei e fui trabalhar como empregada numa empresa aqui em Rio Preto mesmo. Quando eu for requerer a minha aposentadoria, a carteira de trabalho e a prefeitura são regimes diferentes. Enquanto eu sou carteira de trabalho, eu contribuo para o INSS. Enquanto eu sou funcionária da prefeitura, o meu salário é descontado, mas vai para Rio Preto Prev, que é uma previdência privada aqui de São José do Rio Preto. Que está mais quebrada que arroz de terceiro, né? Pois é, a Rio Preto Prev está nas últimas. Inclusive, vamos julgar todo mundo no regime do INSS, né? Exatamente. Esquece, porque quebrou. Quebrou. Não vou dizer que teve culpa de alguém ou de não, que você não é mais administração. Mas já sabia, apenas. Foi criado na época que eu fui vereador aqui. E já sabia que ela tinha, tipo assim, uma sobrevida de tantos anos, desde que todo mundo contribuísse mais. Só que ninguém quer contribuir mais. Exatamente. A maioria dos regimes de previdência, o problema é esse. Todo mundo quer receber e não quer ganhar. Não quer pagar, né? Não quer pagar, não tem jeito. A pessoa contribui a vida inteira sobre um salário mínimo lá, e aí chega no final, na hora de requerer, e fala, mas é muito pouco. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto você acha, para 5 aposentados que estão hoje aí recebendo, quantas pessoas precisam trabalhar para sustentar essa gente? É um número grande de pessoas. A cada 5? Eu não sei nem a proporção. Eu também não sei te falar a proporção exata hoje, porque quando saiu a reforma, houveram algumas atualizações. Então, né? Mas é um grupo... Mas antigamente eram 5 para poder sustentar um. 5, né? Exatamente. E agora, com o desemprego que está na taxa dos 12%, 10%, sei lá... Está cada vez mais difícil. É mais gente para sustentar essa máquina. Exato. E todo mundo procura jeitos de burlar isso, né? Então, enquanto não houver a consciência do cidadão de que isso é nosso. Será que o MEI não deu uma melhorada nessa história, não, Paulo? O MEI tirou muita gente da informalidade. Mas contribui. Esse é o ponto. Né? A contribuição do MEI é de R$53 agora esse ano, é 5%. Sim, mas é uma contribuição, por exemplo, de quem ganha salário mínimo hoje. Exatamente. E o MEI, vale lembrar, né, a todos que ele só vale... Salário mínimo, então... o MEI ele só vale para aposentadoria por idade. Então, se você for requerer aposentadoria por tempo de contribuição e pagou o MEI, você vai ter que completar esses 15%, porque você só pagou 5% dos 20%, né, do recolhimento para o INSS. Mas esses 5% do MEI tirou muita gente do sufoco. Okay. Muita gente que trabalhava como pintor, caiu, machucou, poxa, eu pago o MEI. Eu tenho como ir lá receber um auxílio-doença. Tem, claro que tem direito. É importante pagar em dia, para não ter dificuldade de provar e tudo mais. Quanto que é o pagamento, Paulo? Você falou? 53. 53. Agora, tem gente aí que paga uma churrascada final de semana, uma prestação, eu vou falar, e é verdade. E não paga a prestação do MEI, né? Paga não sei o quê, 200, e não paga um negócio que amanhã o cara pode cair na rua e precisar ficar lá, porque ele vai receber um salário mínimo, me parece, né? Sim, o MEI é um salário mínimo. Quer dizer, que se ele ficar pelo menos uns 3, 4 meses quebrado, ele recebe essa pensão. Ele recebe, aquilo é seguro. Se ele não pagou aquilo, ele não recebe. Inclusive para direitos de pensão, viu? Também? Se acontecer alguma coisa com alguém que está pagando a esposa MEI, recebe? A esposa recebe. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Agora, sabe por que eu estou falando isso? É que outro dia, depois o pessoal reclama do governo. Não, mas é verdade. O que aconteceu? Está uma inadimplência imensa do MEI aí. Uma inadimplência imensa, R$50. E o cara vai pagar o raio do churrasco, o cara paga a prestação de um raio de um telefone, paga qualquer coisa e não paga isso. É como se eu deixasse de pagar meu plano de saúde. Só que o meu plano de saúde eu pago, quando eu posso pagar, ele é privado. Esse é um plano de saúde público. Governo, exatamente. Né? Que o cara vai subir na escada, despencou, machucou lá,
né? Ele tem lá um período. Se ele morreu, conforme você disse, a esposa tem direito à pensão. Sim. Ou vice-versa. Ou vice-versa, também vale. Aí, se não pagou, caiu da escada, não tem direito, vai ficar com o iPhone, muito bonitinho lá, não tem problema nenhum. Mas é a realidade. É verdade, Luiz. Ó, O inclusive... governo está querendo cobrar do povo aí, é uma quantidade imensa de dinheiro. Inclusive, assim, é muito fácil reconhecer e pagar essa dívida, é só procurar o Sebrae da cidade. Se não me engano, são 2 vezes por ano, que tem feirão do MEI. O governo oferece isso, um mutirão de gente se só faz pra pela arrumar internet, isso. se faz pela internet a adesão. É muito simples. A adesão, Ok. se for gratuita, pelo poupa-tempo, você pode ir lá requerer. Pois é, então quem aí está... A dica nossa hoje é a respeito do MEI, que é o microempreendedor individual. Você não pode ter empresa. Quem tem uma empresa, uma EPP, ou uma microempresa, você não pode. Então tem lá, se você procurar na internet, quais são as profissões que acabam sendo acolhidas pelo MEI. Então, tem profissão que eu nem sabia que existia, fala viu? uma pra mim. Tem até de conserto de pequenas ferramentas. Que maravilha, né? E são os nomes tão diferentes. Então, se a dona Maria, vamos dar um exemplo rápido. Dona Maria está lá, ela faz coxinha. A coxinha dela é deliciosa. É a melhor coxinha. Aí todo mundo fala, nossa, só coxinha, né? Então vou fazer coxinha para fora, né? Vou vender. Isso. Aí ela vai lá, faz inclusive o MEI, ela vai na vigilância sanitária, vê como é que tem que fazer as coisinhas dela lá, porque também não pode, né? Não pode fazer qualquer coisa, Qualquer né? coisa, né? Aí ela vai, ela tem uma empresa, ela é uma empresária. Isso aí vai crescer. Na Itália, na década de 70, as pequenas empresas, esses MEIs aí, transformaram em grandes empresas hoje. Uma delas, sabe qual? Benetton. Uau. Que é uma grande empresa de roupa, né? Inclusive, Luiz, os pequenos empresários desses MEIs são responsáveis por muitos empregos no país. Perfeito. Muitos empregos. Olha, a Miriam já está na ponta da linha, eu vou para um pequeno intervalo, daqui a pouco temos uma entrevista com a Miriam, voltamos em seguida com a Paula. Tem dicas de saúde, também tem dica aqui do Dr. Rodrigo Cevallos. Nosso programa é isso, é prestação de serviço para os aposentados idosos do Brasil. Continue participando conosco, tá? Nós estamos aí participando, você pode deixar suas perguntas aí, e a Paula, depois, ela responde o que ela souber. O que não souber, a gente vai procurar pesquisar. Voltamos em seguida, depois do intervalo. Quer se destacar no mercado jornalístico e publicitário? Então venha fazer comunicação na Unirp. Nós estamos de volta com o nosso programa, aqui pela nossa emissora. E já estamos em contato, está ali super elegante, como sempre, a nossa consultora a nível de Brasília, a Miriam Stein, que está lá. Ela vai conversar conosco. Toda semana a gente conversa com ela, falando das coisas que estão acontecendo em Brasília. Expectativa nessa quarta-feira, simplesmente chegando lá a reforma dos militares. Agora há pouco, estava ouvindo lá o general Mourão. Os militares pedem de um lado, cedem de outro. Eu vou dizer uma coisa para você, Miriam, são patriotas, viu? Porque, olha, é aquela história, né? Reclamam, assim, caladinhos, né? E segura a onda nesse país. Quais são os pontos que você vê que são bons para os militares e os pontos ruins para eles, já que pediram uma troca lá, inclusive, na questão hierárquica, de uma espécie de um melhor salário, que há muito tempo também esse povo não recebe aumento, como a maioria recebeu aí do funcionalismo público, né, Miriam? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora. O Brasil está uma confusão nesse momento desta reforma, né? Bom, meu amigo, no caso dos militares, o pessoal fala erroneamente quando fala em reforma da Previdência, porque para militar não é Previdência, é sistema de proteção social. É completamente diferente. Eles não têm hora extra, não têm direito a bônus salarial, FGTS, eles não têm uma série de coisas que quem está na iniciativa privada tem direito. A gente teve no ano de 2001 a MP 2215, que acabou com aquelas pensões dadas às filhas de militares, que é muito recorrente hoje, as pessoas se lembram, né? Ah, mas filha de militar recebe pensão. Depois de 2001, com a MP 2215, acabou com essas pensões. O que acontece que a gente está acompanhando agora, qual vai ser, né, o texto dessa reforma? Muito tem se falado, inclusive até nas mídias sociais está tendo uma comoção muito grande sobre a palavra de criação de um novo posto, né,
O chamado Sargento Mor. E aí está criando, umas pessoas são contrárias, outras são a favor, mas o fato é que a gente só vai saber realmente se posicionar frente a isso tudo quando nós tivermos o texto em mãos. A única coisa que a gente tem concreto no momento é que vai ter o aumento, né, de prazo para 35 anos de serviço. Antigamente, o militar trabalhava por 30 anos e ia para a reserva remunerada. Agora ele vai trabalhar por 35 anos e aí vai ter o caso daqueles que já estão próximos de se aposentar, que vão pegar aquele período de transição, como vai acontecer igual no outro sistema também, meu amigo. Ok, Miriam, agora quem se aposenta, ele vai com a patente superior ainda ou com a mesma patente? O que mudou alguma coisa nisso? Pois é, no ano de 2001, com essa MP 2215, ela tirou isso. Antigamente, antes de 2001, a pessoa se aposentava como capitão, ela ia para a reserva recebendo como major. Se aposentava como coronel, ia para a reserva recebendo como general. No ano de 2001, isso teve fim. Não existe mais. A pessoa ela vai para a reserva no posto que ela está. Não existe mais também, por exemplo, quando as pessoas ficavam muito tempo em uma determinada área do Brasil, como o norte, as fronteiras, elas ganhavam um adicional por tempo de serviço. Não existe mais também. Então, na SMP 2215 foi também uma reforma grande que atingiu os militares. Ok, agora as duas medidas provisórias que estão aí, que uma delas, inclusive, que pede entidades como a COBAP, que tem que, a partir de agora, aquela medida provisória, de ir atrás de cada velhinho para renovar, estão lá tentando derrubar isso, tem a questão dos sindicatos, quer dizer, envolveu tanta gente nessa história da reforma, que todo mundo ficou numa situação tão difícil. Eu não sei como é que vai ficar a situação do presidente da República nesse momento. Porque se você tinha, por exemplo, sindicalistas que apoiavam a reforma da Previdência, hoje estão aí bravos porque tiraram aquela história da contribuição voluntária, quer dizer, já perderam esses votos. Aí você conversa com o Rodrigo Maia, hoje já está com uma linguagem completamente diferente, já não fala a mesma linguagem, está difícil, não sei o que tem. Aí um fala, não, vai aprovar dentro de um mês. Quer dizer, ninguém sabe mais nada. O presidente voltou dos Estados Unidos, quem sabe agora ele define alguma coisa. Está me cheirando muito aquela falta do toma lá da cá, viu, Miriam? Os caras estão muito meu isso, amigo. né? Infelizmente, nós sabemos que existem maus sindicatos, mas também, em contrapartida, existem bons sindicatos, né? Verdade. Que acabaram sendo prejudicados por isso tudo, né? Hoje, o que a gente está vendo agora, o Congresso Nacional está repetindo aquela velha política, como você mesmo usou a palavra corretissimamente, toma lá da cá. Eles estão querendo verba, eles estão querendo empregos, cargos, tudo para assim fazer o trabalho para quais eles recebem muito bem. Isso é muito triste. Aí fica os brasileiros de bem, como os membros da COBAP, que trabalham muito em favor dos aposentados do Brasil, com um prato na mão, com um pires na mão, pedindo, implorando para eles atender uma categoria que hoje no Brasil representa a economia de muitos municípios. Você sabe, meu amigo, que municípios do interior do Brasil, 25% da renda daqueles municípios vem das aposentadorias. A gente sabe também que o INSS não está trabalhando como deveria, porque não existe funcionários, existe o tal do pente fino, que às vezes toma a pensão daquele que tinha direito e perdeu, e se não fossem as entidades como a COBAP para resguardar o direito dessas pessoas, todos nós brasileiros estaríamos numa situação muito pior que nós estamos, não é verdade? E é verdade. Olha, houve uma denúncia por parte aí do pessoal, aí, não só da COBAP, do Sindicato Nacional, que tinha uma entidade de São Paulo que estava cobrando 5% e as pessoas assinavam um empréstimo compulsório de um banco famoso aí, e lá dentro, o consignado, melhor dizendo, e lá dentro vinha uma ficha de filiação descontando 5%. Aí o Sindicato Nacional e a COBAP acabaram colocando a boca no trombone, isso aí acabou, ao invés de mandarem punir esses caras, estão querendo punir o restante. Ô, presidente, é brincadeira com essa medida provisória, né? Quer dizer, tem a gente que chega aqui e fala assim, esse negócio aqui, de que é? Eu nunca assinei isso. Ela assinou realmente. Só que ela assinou numa entidade lá de São Paulo, numa entidade que
estava vendendo crédito consignado, e no meio do pacote punha para a pessoa assinar. Isso aí, para mim, é estelionato. Lá, né? Isso é estelionato. É verdade. Acabaram prejudicando a COBAP e o Sindicato Nacional dos Aposentados, principalmente. Sabe? Isso é uma maldade. Agora, tem que derrubar isso. Inclusive, me parece, segunda-feira, a medida provisória não foi votada. Eu, no meu ponto de vista, Miriam, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu acho que essas duas medidas provisórias contra sindicatos e contra as entidades que não são sindicais, que são assistenciais, isso aí é aquele jeito de deixar todo mundo quietinho para não mexer, não fazer protestos, né? Fica quietinho, porque daqui a pouco vão tirar isso, passa a ser, não vou dizer uma moeda de troca, passa a ser uma arma que o presidente da República está tendo para não colocar esse povo na rua e haver uma manifestação muito grande. Isso que eu acho que pode ser. É engraçado que muitos deputados que estão dentro do Congresso Nacional foram abraçar as entidades aí, todos com o intuito de conseguir votos, né? Agora vamos ver se nessa votação eles realmente se recordam que as boas entidades não podem ser prejudicadas pelas aquelas que usam de má fé. Que eles vão à justiça, né, ou cobrar que essas que utilizam de má fé sejam responsabilizados, mas não prejudique as entidades boas que agem muito bem pelos nossos brasileiros. Ok, Miriam, obrigado pela participação. Sei que você tem compromissos hoje aí pesados, né? Mas deixa eu falar só mais uma coisinha, pode meu falar. Amigo. Olha só, o STF só faz a gente passar vergonha e raiva, né? Olha o que você vai, olha o que você vai falar que o ministro Toffoli disse que vai pegar gravações e vai meter processo, hein? Então, cuidado com o que você vai falar. Ele já está correndo atrás do senador Cajuru, que usou a tribuna do Senado Federal para falar um assunto muito importante. Nesse momento de reforma da Previdência, nesse momento de pente fino, a segunda turma do STF votou favorável às pensões daquelas filhas do pessoal servidor público civil. Vou até olhar aqui o meu papelzinho aqui, porque eu anotei. Meu amigo, são 19 mil pensionistas, mulheres casadas, empregadas, né? Muitas delas com propriedades, né? Recebendo pensão paga pelo dinheiro do povo. Você sabe qual o valor do impacto financeiro dessas pensões para os brasileiros? Imagina. 6 bilhões em 4 anos. Meu amigo, a gente não está falando em milhões, não. A gente está falando em bilhões. O impacto financeiro dessas aposentadas, dessas pensões para essas filhas dos altos escalões do judiciário, né, que agora eles estão protegendo, dessas carreiras, né, é um absurdo, porque eles passam pente fino na aposentadoria, na pensão, no auxílio-doença daquele que recebe um salário mínimo e vão lá e aprovam e dizem que é correto esse valor pago a essas pensionistas, essas filhas, essas senhoras aí, que muitas das vezes têm um patrimônio muito maior do que muitos brasileiros. Ô, Miriam, triste, né? Me esclarece só uma coisa, isso aí é um ato do Supremo Tribunal Federal, não é sancionado pelo presidente da República, não, né? Não, inclusive, meu amigo, a Advocacia Geral da União entrou com esse processo, né, pedindo que fosse revisto essas aposentadorias. Porque mulheres com mais de 21 anos não teriam necessidade para estar recebendo altos valores de aposentadorias, né? Aí, o que acontece? A segunda turma lá do STF disse o seguinte: só não vai receber aposentadoria quem é concursada pública federal. Todas as outras, independentes de serem casadas, de terem empresa, do que for, essas vão continuar recebendo aposentadoria. O impacto, meu amigo, como eu falei, que vou até olhar para dizer que depois eu não errei, 6 bilhões. Olha, é um absurdo. São mais de 19 mil aposentadorias que em 4 anos vão consumir 6 bilhões. Aposentadorias de pessoas, mulheres, né, filhas com mais de 21 anos, né, que vão ter essa mamata e o STF disse amém para elas. Em contrapartida, a Advocacia Geral da União queria que terminasse esta brincadeira com dinheiro público. Ok, querida, obrigado pela participação, tá? Vamos torcer para que tudo aconteça aí. Eu só sei que vai ter tanta discussão nesse Congresso, com tanta coisa, tanta emenda. Eu acho que 2018, 2020 ainda vai ficar muito
muito perto, né, muito longe ou muito perto, para que as coisas possam resolver. Obrigado, Miriam, pela participação. Obrigado. Está aí, portanto, a participação da Miriam. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações, dicas de saúde aqui na nossa programação. Voltamos já. Quer se destacar no mercado jornalístico e publicitário? Então venha fazer comunicação na Unirp. Estamos de volta aí, você viu a Miriam hoje está, né, Paula, está daquele jeito, né? É isso, né? Falávamos do MEI antes do intervalo aí, né? Mais alguma dica do MEI aí? É uma boa para a pessoa, né, Paula? Atenção, se você vai... Não estou fazendo propaganda para o governo, não, hein? Né? Estou dizendo que você aí, Benefício que é um próprio. trabalhador individual, você trabalha por conta, se você conserta coisas, você produz coisas, né? Você tem direito a quantos empregados na MEI? É um ou dois Um aí? empregado. Um empregado. Um Ainda pode ter um empregado. empregado. E esse empregado ele tem direito também aos benefícios? Claro, benefícios do INSS iguais ao de CLT, por Que exemplo. beleza, né? É. E a arrecadação, acho que é R$80 mil por ano, Paula, mais ou menos isso? Aumentou esse ano, né? Esse ano deu uma pequena aumentada. 80 mil, O brasileiro, Luiz, ele tem esse instinto, né, de se virar. Então, quando é mandado embora, ele dá um jeito de recuperar esse dinheiro, de sustentar a família de uma forma ou de outra. Trabalhando, né? Trabalhando, claro, né? Então, assim, ou é vendendo coxinha, ou é virando mototáxi, ou Uber, que é uma coisa que surgiu aí, e muitos chefes de família Os Ubers também estão também enquadrados. têm direito de fazer isso. Que Então, maravilha, né? isso é importante, a consciência de que isso é para o futuro, né? Às vezes, a pessoa pensa, é um serviço temporário, é um emprego temporário, é só para eu me virar e chegar onde eu quero. Mas não é. Esse tempo faz tanta falta lá na E frente. como faz, né? Daqui a pouco 3 você meses, conta... 4 meses, Nossa, faz tanta falta. É difícil, realmente. Doutor Rodrigo Cevalos é médico, nosso querido... Médico não, ele é advogado, né? Doutor Rodrigo é advogado da Associação dos Aposentados Aposentado Forte, de São José do Rio Preto. Ele sempre dá uma dica para a gente, aí, para as pessoas que se aposentaram. Tem direito à revisão, você sabia disso? Pode fazer revisão, procurar o INSS, procurar a nossa associação, porque você, depois aí de um determinado tempo, você tem direito. Não pode deixar de fazer sua revisão. Alô, doutor, boa tarde, muito obrigado pela participação. Meninos de azul e meninas de rosa. Doutor quebrou essa estigma, né, doutor Rodrigo? Um abraço. Boa tarde, Luiz Torino, boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos demais presentes aí ao programa. Estou passando aqui para comentar sobre a reforma, sobre o espanto, sobre o assombro da reforma da Previdência Social e sobre a corrida dos segurados aos postos do INSS. Pelo que a gente vem ouvindo aí no noticiário, a reforma de fato parece que vai acontecer, parece que o governo vai conseguir o quórum para a sua aprovação. Sabemos também que muitas das conversas ainda são apenas especulações, não sabemos qual será o alcance da reforma e o que será aprovado. O projeto está na CCJ, né, na Comissão de Conciliação e Justiça, e vem, a partir daí, cumprindo-se os ritos. Em virtude do que vem sendo noticiado aí na mídia social, na televisão, nos jornais, os segurados vêm promovendo uma corrida aos postos do INSS, uma corrida vista anteriormente nos anos de 94 a 98, que antecederam a emenda constitucional 20 de 98, o que é comum, né, porque tem muita gente com direito adquirido, que já implementou os requisitos legais. Tá bom, doutor, obrigado aí pelas dicas aí. É isso aí, né? Corrida total aí, pessoas que têm direito àquela coisa toda, né, Paulo? Inclusive, Luiz, então,
por causa dessa corrida, nós podemos esperar uma demora muito maior ainda Isso quer dizer o quê, no Paula? atendimento do INSS. Isso quer dizer o quê, Porque Paula? recentemente agora... Isso é para quem está começando ou para quem já protocolou? Ah, não, isso é para quem tá. Isso aqui é para quem ainda vai protocolar, tá? Graças a Deus. Por quê, Luiz? Foi aprovado. Você sabe que agora o INSS é digital, né? Então, de Guaíra a Fernandópolis, tudo é aqui da gerência de Rio Preto. Então, eles estão com um projeto de fazer isso no Brasil inteiro. Ser uma fila única do Brasil todo. Então, por exemplo, servidores daqui de Rio Preto vão estar fazendo seguro-defeso lá do Amazonas. E os servidores de lá fazendo aposentadoria urbana daqui. Quer dizer que parou essa história de ser regional, pelo que você está vendo. Isso, não vai mais ser regional. Cai no sistema, caiu um para um. Exatamente. Está parecendo processo de juiz, não sabe O para quem vai. servidor Né? que puxar, ele não sabe o que ele está pegando. Ele não sabe o que vai estar ali naquele processo. Isso não é bom, não, Paulo? Eu acredito que isso é muito bom. Você não dá uma isenção maior? Dá uma imparcialidade maior, né, para o servidor. Tá lá, né? Eu acredito. Agora, se que tiver quando funcionar, vai ser muito bom. Se o cara tiver bronca com São Paulo, ferrou, né? Aí, eu não gosto dos paulistas, eu não gosto do nordestino, eu não gosto de baiano, aí não pode, né? Não, mas um dos princípios do servidor da Previdência é a imparcialidade, Agora, uma né? pergunta que eu te faço com relação à Previdência aí. Existe um padrão nacional do cara trabalhar com maior produtividade, sem desmerecer um estado ou outro? Ou seja, a gente sabe, por exemplo... mais? Por exemplo, o estado de São Paulo, o paulista em si, ele tem uma fama de trabalhar mais. É verdade. Né? Enquanto, não vou falar outros estados, daqui a pouco eles querem me bater, mas tem estados aí que o cara é mais acomodado. Verdade. É mais acomodado, né? O cara vai, então, aquela coisa, né? Às vezes a própria geografia, né, do cidadão, né? O cara está olhando a praia lá de frente, aquela coisa Deve toda, ser difícil trabalhar, Inclusive, né? eu conheço um lugar aí que tem o INSS desse. de frente para a praia. Maravilhoso, delícia. né? Então, isso aí não pode influenciar, não, Paula? A produtividade, por exemplo? Luiz, na verdade... Nas características de cada estado? E isso afeta muito o costume da pessoa de trabalhar, né? Tem gente que o ritmo, por exemplo, em São Paulo, você chega no trabalho já acelerado. Você já enfrentou 3 horas de trânsito. Você aí, o cabelo está arrumado, depois de algum tempo... Já está de coque. Já está de coque, aí eu já sei que a coisa está pegando, né? Por isso eu acho que essa questão da produtividade ser remunerada vai ser muito bom. Porque o servidor... Como é que funciona isso? Como é que ela é remunerada? O servidor para todo mundo? Para todo servidor do INSS vai ser assim, Ele vai ganhar né? mais um X? Ele tem uma meta de processos para cumprir. Se eu não me engano, são 6 processos para cumprir. E quantos processos por dia? E além daquela média, daquela meta que ele tem que atingir, o que ele fizer a mais, ele vai ganhar. Mas tomara que ele faça tudo favorecendo as pessoas, né? Para indeferir, para mais indeferir fácil, vai ser né? muito mais fácil. Aí ganha também na produtividade de indeferir? Ganha, vale. Essa história aí que o povo fica desconfiado, vale como concluído, entendeu? Aí que o povo fica desconfiado, Essa né? é a importância de deixar um processo muito bom. Nas redes sociais é justamente o que eu falei no início. Olha, porque o presidente está pagando aí por produtividade, mas mandando os caras. Aí já colocaram a fala do povo. Mas estão pedindo para indeferir. Não está pedindo para indeferir. Não está pedindo para indeferir. O problema Tem é que para o servidor... inclusive, né? O recurso é assim, aquela coisa de demorar 2, 3 anos para sair. Mas sai, se for direito, sai. Né? Mas é o seguinte, para o servidor abrir uma exigência, ele vai ganhar muito menos do que ele finalizar um processo. Então, você tem aí 7 meses de espera até o seu processo ser pego. Se você não procurou um profissional antes para dar entrada nesse processo e ainda não foi analisado, procure alguém para ver se seu processo está certo. Porque você tem aqui em Rio Preto é você, né? Por favor, né? Pode pôr o endereço aí embaixo, nos procurar lá na associação, lá na Siqueira Campos. Porque se tiver algum erro no processo, essa pessoa ainda consegue ajudar você, Paula, interferir. Tem uma amiga minha que ligou aqui e está querendo saber o seguinte. Ela pagava como autônoma. Está faltando aí 3 anos para ela se aposentar. Esses 3 anos que faltam, ela pode pagar retroativo? Depende. Quando foi a primeira vez que ela pagou como autônoma? Falou, tem que perguntar para ela. Ela precisa, para a contribuição de autônoma valer, ela precisa ter uma em dia lá, né? Por exemplo, lá em 98, eu fiz a inscrição e fiz uma em dia. E depois eu paguei buraco. Paguei paguei 2. Esses buracos podem ser pagos? Podem ser pagos. O juro é alto, né? Depende do ano, né, Luiz? Nos últimos 5 anos, os juros não é tão alto, mas passou de 5 anos, aí a multa é pesada. Ela não pode pagar os últimos 3 anos e pulando os buracos, não pode, né? Tem que pagar o buraco. Pagar para frente? Pode. Tipo assim, 2019 a 2022? Não, 2019 a 2015.
Pode sim. Ela não precisa acertar os anteriores. Os buracos. Ela precisa de 15 ou de 30. Então tá aí, né? Mas só que a grana é mais pesada, né? É mais pesada. Tá bom, é isso aí. Nós temos dica aí com o nosso médico aí, temos o Gustavo. Vamos lá, então. Como é que é o nome? O doutor está aí na ponta da linha, né? Vamos lá, então. Ô, doutor Cláudio, está lá em Aracaju, dicas para a pessoa ficar velha. Eu estou ficando velho, aí, completando 60 anos de idade. Eu gostaria de ficar velho. Olha, antes eu quero passar aqui uma notícia. Mais de 1 milhão de aposentados podem ter pagamento de março suspenso. Já agora, hein? Segurados do INSS há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida podem ficar na mira do INSS. Mas desbloqueio é rápido e automático, garante os bancos. É aquela história, né? É aquela história. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. A quantidade de gente morta que estava recebendo por aí, e às vezes o INSS não ficou sabendo, o filho continua recebendo 1 ano, 2 anos. Isso é crime. Isso é crime, entendeu? Então faz a prova de... É um crime contra ele mesmo, né? Contra nós mesmos. Doutor Cláudio, dica para a velhice aí, por favor, link para Aracaju. Vamos falar sobre o processo de envelhecimento. Nós, na realidade, começamos a perder resistência e ter uma manifestação evidente da perda de nossa capacidade como ser humano a partir dos 30 anos de idade. Aí as pessoas ficam surpresas. 30 anos? Mas é verdade. Vejam vocês, um jogador de futebol com 35 anos de idade, ele já é considerado veterano. 40 anos de idade, por mais craque, o melhor jogador e talento que tenha, dificilmente ele se mantém no mercado de trabalho. A mesma coisa vale para um jogador de tênis. E não é só para os homens, não. Esse processo de envelhecimento também vale para as mulheres. Vejam vocês, elas gostam de estar belas, né? Que com 40 anos de idade, dificilmente uma mulher pode dizer que tem 20 mais. Com 30 ela ainda pode dizer que tem 20, algumas se colocam ainda como mais jovens, mas quando se chega aos 40 anos de idade, os sinais já estão presentes. O processo de envelhecimento, a perda de elasticidade da pele já se faz presente, já se evidencia. E não é só isso, não é só por fora que nós envelhecemos por dentro também. E a partir dos 40 anos de idade, nós começamos a ter uma tendência a acumular gordura no tronco, perder massa muscular. Há uma tendência a ficar com tronco grande e pernas e braços mais finos, o que esteticamente não é belo. Essa é uma tendência, é claro que você pode evitar, né? Então o que é que acontece? Isso surge, isso assusta. E as pessoas no auge dessa faixa etária geralmente estão no dia a dia atribulados, criando filhos, vida profissional corrida, e as pessoas esquecem de se cuidar. Então nós precisamos alertar para que as pessoas cheguem aos 50 anos de idade com menor risco de surgimento de doenças como infartos, cânceres, maior tendência no futuro à perda de memória, demências, né? A obesidade que pode se instalar de forma mais intensa com artroses, prevenir a osteoporose pelo excesso de sedentarismo. Então nós temos que estar atentos que essas doenças vão surgindo. E qual o segredo para evitar tudo isso? O segredo é aprender a cada dia a modificar seu estilo de vida, sua forma de viver. Nós precisamos fazer isso. Está provado nos estudos hoje que o que mais influencia no processo de envelhecimento chama-se o estilo de vida, a forma como eu vivo. Mas a forma como eu vivo não é somente fazer uma atividade física adequada, ter uma alimentação adequada, é também pensar de forma adequada, ter uma ideologia de vida, porque essa forma adequada de pensar vai prevenir, vai evitar algo que acelera o processo de envelhecimento e faz surgir doenças e compromete a qualidade de vida, que é evitar o estresse. E eu evito o estresse quando eu aprendo a resolver minhas adversidades, meus problemas. Isso também se aprende. Por isso que uma boa leitura em relação à autoestima é importante. Então nós precisamos aprender a se alimentar bem, com a restrição calórica adequada. Está provado que a restrição calórica, quando bem feita, aumenta o tempo de vida entre animais, pesquisas feitas com camundongos, outros animais pequenos, isso tem provado, é uma das poucas coisas que realmente favorece o tempo de vida maior do ser humano, com certeza fazer uma boa restrição calórica. Isso nós precisamos aprender, fazer com segurança, suplementando de forma adequada, aprendendo o que suplementar, evitando excesso de ômega 3, que já tem estudos mostrando que pode trazer até câncer de próstata em homem, doenças reumáticas em mulheres, as pessoas não sabem. Tem muita novidade, as pessoas estão usando coisas demais, ouvindo coisas demais e não sabem a verdade. Então nós precisamos de fontes seguras de informação para a prevenção de doenças degenerativas e conseguir realmente, não somente se preocupar com 40, 50 anos, mas está trabalhando, pensando que nós vamos viver mais, estamos vivendo mais e certamente vamos alcançar os 70, 80, 90, 100 anos, muitas décadas de vidas ainda pela frente.
quem já está com 50, 60 vai viver mais, quem está com 70 também. E nós precisamos alcançar isso com qualidade de vida, sem perder a autonomia, sem perder a independência, sem ter dor crônica, sofrimento crônico, sem ter problema psicológico, físico, né? Mantendo-se rígido, ativo. Nós não podemos envelhecer de forma frágil. Nós não podemos conseguir amanhã um tempo de vida maior, porém com a qualidade diminuída, com fragilidade, com restrição de movimento, com restrição de decisão. Então, para isso, precisamos aprender sobre saúde, buscando fontes seguras que não sejam cansativas. Então, o objetivo, e a gente traz a mensagem é: procure fontes seguras, sucintas e que tragam realmente informações que possam favorecer seu envelhecimento, de sua família, de seus amigos, de forma saudável, sem lhe cansar, sem especulações, sem histórias milagrosas que na realidade não têm fundamentação científica. Busque informações seguras que você consegue envelhecer bem e vai realmente, seguramente, ser mais feliz, com mais saúde. Pois é, né, doutor? Tá aí o doutor aí falando aí, tem que ter paciência, não se estressar. Como é que alguém não se estressa, né? Hoje em dia, né, Paulo? Só o trânsito de Rio Preto já é capaz de tirar qualquer um do sério. Trânsito de Rio Preto, Paulo? Você está falando para o Brasil? Eu estou preocupado com o trânsito da Marginal, o trânsito lá de São Paulo, o trânsito da Avenida Brasil. Não precisa ir muito longe, Luiz. Trânsito de Rio Preto, perto do trânsito da Avenida Brasil agora, na linha vermelha, na linha amarela, indo para a Barra da Tijuca. O trânsito que você pega ali em direção a Olinda, passando por dentro da Grande Recife, o trânsito de Salvador, a Beira-Mar. Você vem falar em trânsito de Rio Preto? Mas é cada um no seu quadrado. Nós estamos falando no Brasil, minha amiga. O trânsito deles, a gente Nós estamos falando no Brasil, é isso aí. Mais alguma dica aí, dona Paula? Luiz, só lembrando, né, que nós falamos no começo do programa a respeito do INSS não ir atrás de outras situações para a pessoa, ele só reconhece o direito, né? Então, uma dica importante é ir atrás desses direitos, entender. Mesmo que não vá entregar o processo na mão de uma pessoa, não, eu quero fazer sozinho, mas vá fazer uma consulta, vá saber quais são as suas possibilidades, o que dá para fazer por você. Porque é muito fácil depois reclamar, chorar, mas o benefício veio pouco, mas o fator previdenciário está muito grande. É preferível ir atrás agora de uma consultoria. Eu imagino que sim. Ok, querida Paula, obrigado pela participação. Certo. Bom, obrigado. Rapidinho, Luiz, só deixando aí em aberto, se for possível, colocar no link, né, o nosso e-mail lá da associação, que nós podemos ajudar vocês mesmo que à distância, viu? aposentadoforte@gmail.com, não é isso, Paulo? Exatamente. aposentadoforte@gmail.com. Qual o seu telefone lá para contato lá? 17 30 11 1309. 17 30 11 1309. 1309. Isso. É isso aí. Você de qualquer parte, o prefixo de Rio Preto é 17. É isso, DDD 17. 30 11 1309. Se quiser esclarecimentos, mesmo que ela estando aqui em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, se você estiver lá no norte, no oeste, não tem problema. Nós faremos o que for preciso. O que for possível, né? Inclusive, inclusive. E o impossível não, né? Não, milagre a gente ainda não está fazendo. Só aquele ser que foi crucificado, né? Só aquele que fazia. Ok, então, Paulo, obrigado pela participação. Muito obrigada, Luiz. O nosso programa fica por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade. Tenham todos uma ótima semana.